Um assunto muito delicado agora, vou até falar um pouquinho mais devagar, é quando uma espira, que eu peguei uma improvisada aqui pra gente, ela entra numa região de campo magnético. O que vai acontecer? Bom, primeira coisa a gente sabe, indução eletromagnética pra gente é corrente gera campo, campo gera corrente, tudo com variações. Tudo que for constante aqui não vai funcionar, tudo que mantém o valor não vai funcionar. Tem que ser variações. Daí que a gente tira a lei de Lenz, que você vê que a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo pelo tempo. Variação do fluxo. Isso significa aumentar ou diminuir o número de linhas. Isso significa aproximar ou afastar um ímã ou uma espira, ou a espira do ímã, tanto faz. Isso a gente viu em algumas aulas passadas. Mas agora que a gente aprendeu como funciona basicamente tudo no eletromagnetismo, nós vamos fazer esse movimento aqui. Então vai lá. Primeira coisa, eu tenho a minha espira e se você percebeu, eu desenhei ela em vários estágios, então eu tirei várias fotos da minha espira. Então eu desenhei ela aqui entrando, e eu desenhei essa espira já imersa no campo magnético, e eu desenhei essa espira saindo. Entrar, eu coloquei como aproximar. Entrar e aproximar seria basicamente a mesma coisa. Afastar e sair seria basicamente a mesma coisa também. Nessa aproximação, o que vai acontecer imagina que você tem todas as linhas de campo magnético aqui. Opa, no caso elas estão entrando. Elas estão todas entrando ali. Quando a espira estiver entrando nessa região, olha só o que ela vai fazer. Ela vai receber uma linha, depois duas, depois três, depois quatro. Eu estou variando o número de linhas. Quando eu tenho uma variação do número de linhas, aparece uma força eletromotriz induzida. Aqui o que vai acontecer? Nessa aproximação, você aumenta o número de linhas. Então, vamos anotar aqui, ó, na aproximação, o número de linhas ele vai aumentar. Então, o número de linhas aumenta. Se o número de linhas aumenta na aproximação, nós vamos ter uma variação aí no fluxo, como sendo positiva, ou maior do que zero. Coloquei aqui maisinho para ficar mais simples. E aí o que vai acontecer? Bom, agora que a gente entra numa parte mais delicada. Quando a minha espira ela entra, a gente lembra da lei de Lenz? Eu acho que eu acabei de falar a lei de Faraday, mas eu falei que era Lenz. Opa, variação do fluxo por tempo é Faraday. Agora que eu vi que eu me equivoquei aqui. Quando você entra com a espira, pela lei de Lenz, a gente lembra do campo de oposição. O que é o campo de oposição? Na aproximação, ele vai se opor. Então, se eu aproximo o norte, ele gera norte para repelir. Oposição seria repulsão à aproximação. Uma outra repulsão seria no afastamento eu tendo a atrair. Então, quando ele quer afastar, eu dou um jeito de atrair. Isso seria uma oposição também. Então, se eu aproximo o norte, ele gera norte para repelir. Se eu aproximo o sul, ele gera sul para repelir. Se eu afasto o norte, ele gera o sul para atrair. Se eu afasto o sul, ele gera o norte para atrair. É sempre uma oposição. Agora a gente tem que tomar cuidado aqui num momento muito delicado, que é o seguinte. Nós vamos imaginar que essa espira, é verdade, essa espira tem a face que você está enxergando e tem a face que eu estou enxergando. Então tem a face que você está enxergando e a face que eu estou enxergando. Quando a espira entra nessa região de campo magnético, nós vamos imaginar que o campo magnético está na lousa. Ele está na lousa e a espira está na frente da lousa. Então, a face que você está enxergando não é a face que a lousa está enxergando. A lousa está enxergando essa face aqui, ó. Então, como eu tenho as linhas de campo magnético como sendo um X, a gente sabe que a linha sai do norte e entra no sul. Se ela sai do norte e entra no sul, entrando, quer dizer que a minha lousa é um polo sul. Quer dizer que a minha lousa é um polo sul. Então, esse carinha aqui fala que é um polo sul. A hora que a minha espira estiver entrando, na aproximação, eu gero repulsão. Se a minha lousa é sul, essa face da espira aqui de dentro tem que ser sul também para repelir. Show? Essa face tem que ser sul também para repelir. Só que agora eu vou trocar de espira para ficar mais fácil da gente entender. Fiz uma gâmbia espira aqui e eu tenho o polo norte com as pontinhas saindo. Veja aí, polo norte com as pontinhas saindo. E eu tenho aqui desse lado o polo sul com as linhas entrando.
E eu já fiz também a corrente elétrica, porque ó, norte está saindo, então meu dedo vai girar para cá, desenhei a corrente elétrica nesse sentido. Sul, ele está entrando, se ele está entrando, a corrente elétrica vai girar nesse sentido, que já está desenhadinho ali então. Então se eu tenho de um lado norte e do lado sul, nós vamos pensar que a lousa é sul. A lousa é sul. Na aproximação, eu vou gerar um sul para repelir. Só que o sul tem que estar apontado para a lousa. Quando eu aponto o sul para a lousa, o que é que você está enxergando? Você que está aí olhando para a tela do computador, do celular, do seu tablet ou pelo papel, está enxergando o quê? Está enxergando um polo norte. Legal, legal? Se você está enxergando aqui um polo norte, ó, quer dizer que a linha ela está saindo. Se a linha está saindo, você vê a corrente elétrica, pela regra da mão direita, girando no sentido anti-horário. Então essa vai ser a corrente elétrica que gira no sentido horário. Essa corrente elétrica é uma corrente elétrica induzida. Show? Então aqui você vai ter a força eletromotriz induzida. Então aqui tem força eletromotriz induzida e tem também corrente elétrica induzida. Boa! Você vai ter essas duas aqui. Show? Legal? Agora, o que vai acontecer a hora que ele entrar aqui no meio? Nessa região do meio, imagina que a espira já está toda imersa. Então, ela tem ali 5 linhas. A hora que ela for para o lado, ela continua com 5 linhas. A hora que ela for para o lado, ela continua com 5 linhas. Então, o número de linhas ali, ele fica sendo constante. Então, nessa região, eu tenho um número de linhas constante. E se eu tenho um número de linhas constante, pela lei de Faraday... Oxe, mas tá difícil, tchê. Pela lei do Faraday, o que eu tenho? A variação do fluxo como sendo zero. Se eu tenho a variação do fluxo como sendo zero, ou seja, não varia o fluxo, ele é constante, então a força eletromotriz não existe, o meu E vai ser zero e a corrente elétrica também vai ser zero. Toda vez que ela estiver já imersa no campo, nada vai acontecer. Show? Ali nada vai acontecer. Mas agora nós vamos ter um movimento de afastamento. Então vou pegar minha espira aqui de novo. Quando eu estou afastando, lembra que ele faz? Campo de oposição. Então a lousa é sul. Campo de oposição, eu tenho que imaginar, se ele afasta, ele precisa gerar um polo para atrair. Se eu tenho sul, para atrair, eu tenho que gerar um norte. Esse norte está virado para a lousa. Então tá vendo aqui minha espira? Norte, eu vou virar o norte para a lousa. Quando eu viro esse norte para a lousa, quem que aparece aqui para a gente? Aparece o polo sul. Então nessa saída aqui, vai gerar na espira um polo sul. O polo sul significa que as linhas elas estão saindo. E quando as linhas estão saindo, pela regra da mão direita, eu descubro que a minha corrente elétrica gera nesse sentido aqui, gira nesse sentido. Então nesse caso, o que aconteceu? Você tem o número de linhas, ele está diminuindo. Aí você fala, mas teacher, número de linhas diminuindo, não era para a corrente elétrica diminuir? Não. Número de linhas diminuindo, ele faz com que a variação do fluxo seja negativa. Mas pela lei de Faraday, não importa se a gente tem uma variação positiva ou negativa, porque positiva ou negativa só significa horário e anti-horário. Então, quando eu passo por uma corrente de 5 A, eu posso imaginar que é 5 A sentido horário. Aí o menos eu imagino que é 5 no anti-horário. Ó, vê se muda alguma coisa. Imagina agora, exatamente agora. Tá vendo aqui meu iPad? Exatamente agora. Se eu ligar ele, vai passar uma corrente elétrica de um lado para o outro. Vamos imaginar que ela passou da direita para a esquerda. Ele tá ligado, certo? Se eu virar assim, você manja que a corrente ficou da esquerda para a direita? Aí ele não desligou. Não, por quê? Porque 1 A para a direita e 1 A para a esquerda é a mesma coisa. Então esse mais e menos é algo que a gente inventou para ficar mais fácil de estudar. Quando eu falo do mais e do menos, o valor é a mesma coisa. Então, teacher, se eu tomar um choque de 10 A vai doer, menos 10 A vai dar alívio? Não existe esse contrário, véio. Você vai doer os dois choques. Então o número de linhas diminuiu, a minha variação do fluxo é negativa, eu vou ter também uma força eletromotriz induzida, vai ter força eletromotriz induzida e vai ter corrente elétrica induzida também. Teacher, como é que faz para calcular? Bom, variação do fluxo pelo tempo, nós já entendemos como que é. Como que é a variação do fluxo? Campo magnético vezes a área. Qual que é a área? Se for uma espira redondinha, π vezes o raio ao quadrado. Agora, como que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos prestar atenção?
Quando ela está saindo, quando ela está afastando, você tem a face virada para você, como sendo o xizinho, que é igual do campo indutor. Quando ela está entrando, você tem o campo aqui oposto ao indutor. E você pode pegar tudo isso que eu falei, mas tudo, e resumir nessa mesma frase. Então, quando a espira está entrando, na aproximação, ela gera um campo oposto ao indutor. No afastamento, ela gera um campo no mesmo sentido. Então, tudo isso que eu falei agora, você pode resumir nisso. Na aproximação, ela vai gerar campo oposto. No afastamento, ela vai gerar o campo de mesmo sentido. Você fala, Tite, pela lei de Lenz não é campo de oposição? Sim, campo de oposição em relação à face que a lousa está enxergando. Mas o vestibular ele vai cobrar a face que você está enxergando. Legal? Então a lei de Lenz é a espira olhando para a lousa, sempre oposição. Para você, na entrada, na aproximação, eu gero campos opostos e no afastamento eu gero campos de mesmo sentido. Botou a pontinha ali, gira a corrente para lá. Botou o xizinho ali, gira a corrente para cá e acabou. Game over. Firmeza essa parada? Então vocês viram que fui meio devagar, é porque é um negócio meio estranho do que está acontecendo, mas eu garanto que você consegue pegar essa linha de raciocínio.